Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anthony e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico da função seno, o comportamento do gráfico da função seno. Como é que esse gráfico se comporta a partir do momento em que a gente altera os parâmetros dessa função? É como estudar uma função afim. Você consegue prever o comportamento dela a partir dos parâmetros, né? F de x igual a x, por exemplo. Então, se você colocar x mais 1, o que é que vai acontecer? Então, isso você já consegue prever, né, fazendo ali algumas construções. Então, eu vou fazer aqui agora algumas simulações usando o GeoGebra, alterando os parâmetros da função seno. O que acontece com o período, com a imagem, com a amplitude, se ela está se movendo na vertical, na horizontal, se ela está fazendo com que o vale fique mais baixo, se a crista fique mais alta, certo? Então, vamos acompanhar aí essa jornada aqui. Eu vou explicar para vocês cada um dos passos que eu vou estar fazendo, cada uma das etapas. Então vejam bem, a primeira, né, primeira aqui, a gente já sabe o gráfico da função seno, não é verdade? A gente sabe o gráfico da função seno que está aqui, o gráfico de seno é esse aqui, ó. Aí você tem aqui as principais características da função seno, que o período é 2π, a amplitude é 1 e a imagem vai de menos 1 a 1. O período é o momento em que ela começa a se repetir. Se você prestar atenção, ela começa a se repetir a partir daqui, 2π. A amplitude é a altura aqui, ó, ou a distância aqui do vale, tá? Aqui. E a imagem, ela vai do ponto mais baixo até o ponto mais alto, do menos 1 até 1. Então vamos lá. E aqui tem o seguinte, aqui está a função seno e aqui está a função para a gente mexer nos parâmetros. Quando eu multiplicar o seno por uma constante, quando eu somar uma constante, eu multiplicar o x por uma constante, quando eu adicionar uma constante ali no ângulo, tá? Então vamos lá, caso a caso. Eu vou começar primeiro multiplicando a função seno por uma constante. Ou seja, a gente tem seno de x, eu vou fazer 2 seno de x. O que é que acontece com o gráfico dessa função? O que é que essa constante representa nesse gráfico? Ela vai alterar o período, ela vai alterar a amplitude, ela vai alterar a imagem? Quem é essa constante usada para multiplicar o seno? Perceba agora na construção. Olha o que aconteceu. Você tem uma sobressalência que aumentou um pouquinho a amplitude e diminuiu um pouquinho aqui o vale, né? A amplitude ficou mais alta, melhor, a amplitude não, a crista ficou mais alta e o vale ficou mais baixo. Então, essa constante que a gente usa para multiplicar seno, ela representa a amplitude da função. Então, perceba aqui, ó, 2 vezes o seno é exatamente o tamanho da amplitude. Eu vou fazer 3, vamos fazer 3, para ver se é realmente isso, ó, 3. Então, se isso aqui representa a amplitude, essa crista vai parar aqui no aí. A crista foi para o 3. E o vale vai parar lá no menos 3, beleza? Aí o seguinte, se você fez com que a onda tivesse qualquer movimentação na vertical, você alterou a imagem da função. A imagem, ela vem do vale até a crista. Vai de menos 3 até 3, beleza? Então tá aqui, ó, imagem menos 3 a 3. O período mudou? Não, o período só é alterado quando a gente faz movimentos na horizontal, tá? Nem sempre, nem todo movimento na horizontal vai alterar o período. Mas um indício de que está havendo mudança no período é quando você faz movimento na horizontal, que a onda se mova aqui horizontalmente. Mas daí é o seguinte, tenha em mente, quando eu multiplico o seno por uma constante, você está mexendo na amplitude dessa função. Então, veja aqui, ó, se eu usar um negativo, o vale vira crista, e a crista vira vale. Mas a amplitude não se altera. A amplitude é exatamente essa distância aqui. A amplitude é o comprimento, essa distância aqui, até o vale e até a crista. Beleza? Então aqui, ó, não mudou. Aqui a amplitude é 2, mesmo eu usando menos 2 para multiplicar o seno.
E muda também só o sentido não, né? É a reflexão do gráfico. E a imagem vai do mais baixo até o mais alto, do vale até a -2 a 2. Então, guarda isso aí, que toda vez que você multiplicar o seno por uma constante, você está alterando a amplitude. Melhor, este valor corresponde à amplitude da seno. Agora, eu vou multiplicar o x por uma constante. Eu vou colocar, por exemplo, seno de 2x, seno de 3x, seno de x sobre 2. É 1 meio vezes x, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui por uma constante inteira. O que acontece aí? Percebeu o movimento? Veja, ela encurtou horizontalmente. Se você mexeu e ela encurtou horizontalmente, né, deu uma movimentada ali na horizontal, olhe logo para o período para ver se alterou. O período foi alterado. O período da função seno é 2π. Quando você trocou aqui, ó, período foi para π, 1π, reduziu, né? Aí, este período, ele tem uma ligação direta com essa constante que você está usando para multiplicar o x. Qual é essa ligação? É o resultado da divisão. Você vai pegar o período, que é 2π, dividir por essa constante e encontrar o período da nova função. Então, vamos fazer aqui para 4. Eu estou usando 4 para multiplicar o x. Mexer no x é mexer nela na horizontal. É mexer no período. E qual vai ser o período dessa função? Você pega o período da função seno e divide por essa constante. 2π dividido por 4 dá 0,5π. Então, ó, mexeu no período, ela vai encolher horizontalmente. Tá aí, ó. Veja que aparece mais onda, tem uma frequência maior, então ela tem um período maior, beleza? Então tá aqui, ó. A amplitude não mudou. Por quê? A amplitude faz a crista subir, faz o vale descer, tá? Um desses dois aí. A amplitude mexe na crista e no vale. E se você mexe na crista e no vale, você vai mexer também na imagem. Como aqui eu só mexi no período, não altera a imagem nem a amplitude, beleza? Então, vou usar agora uma constante menor que 1. Por exemplo, meio, 1 sobre 2, ou 0,5. Vamos botar 0,5 para ver o que acontece. Ó, como é que encontra o período da função? Período, você pega o período da função seno, que é 2π, e divide pelo número que está multiplicando o x. 2π dividido por 0,5 é igual a exatamente o que você pensou aí. Então, o período dela vai para 4. Se o período é 4, ela é uma onda mais preguiçosa, ela vai dar um passo maior, cai lá na frente e depois se repete a partir do 2π. Deixa eu arrastar aqui, para ver se eu consigo arrastar aqui para vocês verem que ela está, ó, ela se repete a partir do 4π, tá vendo? É o período desta função. Então tá aí. Período, quando você alterou lá, você colocou uma constante menor do que 1, tá? E se você colocasse um negativo, o que aconteceria? Você coloca um negativo, por exemplo, -2, o período vai ser negativo, só isso. A imagem continua a mesma, a amplitude continua a mesma e ela encolheu um pouquinho, né? O período, você reduziu o período. Ali mostra a partir de onde é que ela começa a se repetir, do menos π. Beleza, gente? Então, nós mexemos aqui em dois parâmetros até agora. No que multiplica o seno, né? E no que multiplica o x. Quando eu mexo no parâmetro que multiplica o seno, por exemplo, 2 seno de x, 3 seno de x, 4 seno de x, eu estou alterando a amplitude e a imagem. A crista fica lá em cima, o vale fica lá embaixo, por aí vai. E quando eu mexo na constante que multiplica o x, eu estou alterando o período. Estou fazendo com que o período aumente ou diminui, dependendo do valor que eu coloco ali. Então agora vamos para outros dois parâmetros. Você pode ter também o seguinte. Se tiver o gráfico da função 1 mais seno de x, como é que se comporta essa função 1 mais seno de x?
a partir da função seno, você está adicionando uma constante, 1 mais seno de x. Veja, cuidado, não confundir com seno de x mais 1. Tá? 1 mais seno de x. Tá? Depois a gente vai ver o caso de seno, abre parênteses, x mais 1, fecha parênteses. Se eu adiciono, ó, esse mais 1, é muito parecido com a função do primeiro grau, que quando a gente coloca o mais 1, menos 1, faz com que a função se desloque na vertical. Então, o gráfico da função vai ficar deslocado na vertical. E esta constante que a gente está adicionando é o total de casinhas que ela está subindo ou descendo, total de degraus. Eu coloquei mais 1, então ela se desloca uma casa na vertical para cima. Se eu colocasse 2, ela se deslocaria 2 casas verticalmente para cima. E se eu colocar um número negativo, menos 3, ela vai se deslocar verticalmente para baixo. Vai passar lá no menos 3. Veja que é o ponto de partida dela aqui, tá? O ponto de partida da função seno. Beleza? Compreendeu? Então, se eu somar, ela vai andar verticalmente para cima. Vai sair dali, ponto de partida dali. Se você colocar um valor negativo, ela vai andar verticalmente para baixo. O ponto de partida é exatamente do valor dessa constante. E agora, por último, vamos mexer lá no x de novo, né? Veja, não multiplicando agora. Agora eu vou somar alguma coisa ao x. Por exemplo, seno, abre parênteses, x mais 1. O que é que acontece? Se você mexer aqui, ó, colocar x mais 1, a onda vai estar se movendo, vai estar se deslocando horizontalmente, ou para a direita ou para a esquerda. Vai depender do valor que você coloca lá perto do x. Se você colocar valores positivos, eu vou mexer aqui para a gente ver, acompanhar o movimento da onda. Veja, se você colocar valores positivos, for adicionando, ó, a onda está se movendo para a esquerda. E a quantidade de casas que ela anda para a esquerda corresponde ao número que você está adicionando ao x. Se você coloca valores negativos, faz com que a onda se para a direita. Veja aí, ela se movendo para a direita. E a quantidade de casas que ela anda para a direita corresponde exatamente a esse valor que você está subtraindo lá do x. Beleza? Então, ó, adicionou, ela vem para a esquerda. Subtraiu, ela vem para a direita. Então, eu vou voltar aqui para o original. E isto foi um pouco do comportamento do gráfico da função seno a partir do momento em que a gente altera os parâmetros.